Quinta-feira? Quinta-feira, Quinta-feira de muita... dia 13 de abril, às 19h20, né? É ao vivo, hein, galera? Tá ligado aqui? Fala Corban, novidade de primeira mão aqui. A primeira vez vocês estão vendo ao vivo Fala Corban junto com esse fera de mercado, né, gente? Quem não conhece esse cara aqui? Gabriel Ramalho, muito obrigada. Seja bem-vindo à nossa cadeira. Obrigado. Nosso microfone aqui pra gente bater esse papo, pegar um pouquinho do seu know-how, né? Quem não quer pegar aqui uma mentoria, umas ideias, as melhores dicas de mercado para você, correspondente bancário? Bora lá falar bastante coisa aqui. Gabriel. Já te agradecer, Paloma. Agradecer o convite. Já não foi a primeira vez, mas a gente não tinha conseguido casar a agenda. Verdade. Mas hoje estava aqui em São Paulo e a gente conseguiu casar as agendas aí pra gente fazer um bate-papo legal. Obrigado. Parabéns pela estrutura. Parabéns pela história já do podcast aí. Quando a gente acompanha, consegue dar uma olhadinha, a gente só vê fera passando por aqui, um conteúdo legal, relevante para o correspondente bancário. A gente não poderia abrir mão de estar aqui também para trocar essa ideia. Eu que agradeço. É uma honra ter esse cara aqui. Mais um do mercado, mais uma fera do mercado, né? Gabriel, bora falar um pouquinho. A sua trajetória todo mundo já conhece, sabe como que você surgiu, mas conta aqui um pouquinho pra gente de onde que surgiu essa ideia de mentoria, de trazer o seu conhecimento, a sua bagagem, que é muito importante. Eu mesmo dou várias dicas quando, quem que eu segue o Gabriel, segue Legal. esse cara, ele tem lá, e diferente de algumas pessoas que seguram o conhecimento, você solta aí pra engajar a galera e fazer o negócio acontecer, né? Legal. Essa é uma das primícias nossas, né? A gente nas redes sociais, a gente entrega muito conteúdo e principalmente a gente entrega muito daquilo que a gente faz dentro do nosso call center. Talvez 99% das técnicas que a gente ensina na nossa rede social é aquilo que a gente pratica dentro do call center ou já praticou em algum momento. Eu digo já praticou em algum momento porque hoje com essa oscilação, vamos dizer assim, de mercado, às vezes a gente está performando em um produto, vem uma mudança, a gente migra para outro produto, a gente vai surfando algumas ondas, mantendo sempre a rentabilidade, analisando o custo-benefício. Até se a gente tiver oportunidade hoje, eu posso falar um pouquinho da estratégia que a gente está usando nesse momento no nosso call center. E a gente tem uma primícia muito grande assim também dentro da nossa operação, 12 anos de consignado, e a gente vê que quando você vai para um nicho, para um produto que tá todo mundo vendendo, a tendência é não dar certo ou a sua concorrência é muito maior. Sim. Né? Então a gente também sempre analisa, uma das coisas que a gente analisa para escolher um produto é concorrência, né? E nesse momento eu sinto assim que a gente está conseguindo surfar uma onda que poucas empresas ainda no mercado estão surfando e que eu acredito que é uma tendência para esse ano de 2023 aí, que é a portabilidade. Dá pra gente falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, falando um pouquinho da nossa carreira, né? 12 anos de consignado, graças a Deus aí de bastante luta, mas de várias conquistas. Trabalhei dentro de algumas grandes instituições do mercado, saindo com alguns recordes, alguns números muito legais de produção e principalmente para seguir, vamos dizer assim, um legado, um propósito que acabou se tornando maior que o cargo, acabou se tornando maior que o ganho, né? Eu trabalhei durante 8 anos na Facta, entrei eu brinco como vice-carimbador do almoxerifado lá e saí como um dos maiores executivos dentro da Facta. Falo isso com muito orgulho, até mandar um abraço para todos os colegas que trabalharam comigo na Facta. Quando eu entrei na Facta, era uma empresa com 350 funcionários. Quando eu saí da Facta, nós éramos mais de 1.200 funcionários, Uau. né? E a gente sente fazendo parte disso. 8 anos é uma história, né? E saí justamente para me dedicar 100% de forma integral na capacitação de correspondentes bancários. Eu havia comentando com você que num determinado momento na Facta, quando a Facta abriu a financeira e queria expandir os produtos da financeira no mercado, a Facta criou uma gestão própria para produtos da financeira e eu fui o primeiro regional de produtos da financeira. E aí aquela coisa de visita um parceiro, viaja com os comerciais e tudo mais. Eu cheguei a ter 14 comerciais dentro da minha rede. A gente foi conseguindo colocar o produto, só que a gente não tinha uma adesão tão grande no 1 a 1, né? Visita um, visita outro, você visita 10, um compra 2, 3 compram a ideia, dos 2, 3, 1, 2 fazem virar. E aí o que a gente decidiu fazer naquele momento? Eu trouxe uma ideia, propus para a Facta naquele momento, e eles abraçaram a ideia da gente começar a fazer eventos de capacitação para correspondentes bancários, mas eram eventos da Facta específicos para oferecer o produto da financeira. Dos parceiros. Dos parceiros. Então, até quem estava se tornando parceiro era convidado, um evento gratuito e tal. E o que acontece? Fazendo alguns eventos, rodando alguns estados, fazendo eventos pequenos, médios, grandes,
a quantidade de feedbacks que eu comecei a receber de correspondentes bancários, assim, cara, que legal isso que você me ensinou. Porque a gente não ensinava só produto, a gente trazia técnicas de vendas, a gente trazia como vender o produto, Isso é um grande tecnologia e tal. diferencial, né? E aí o que aconteceu? O coração começou a bater mais forte. Falou, cara, hoje não tem como mais eu limitar esse conhecimento apenas aos parceiros da Facta, que eram milhares de parceiros naquela época, mas ainda a gente acabava se limitando, né, pelo nosso braço e pela diretriz de ser treinamento focado numa empresa. E aí foi aí há 4 anos atrás, agora no meio do ano nós vamos fechar 4 anos, que eu resolvo então começar a empreender no ramo de consignado, na parte de treinamento, de capacitação para correspondentes bancários, compartilhando um pouco dos ensinamentos e aquilo que eu aprendi e fazia e desenvolvi, né? A gente desenvolveu alguns projetos legais dentro da Facta, começamos a compartilhar o conteúdo e naquele primeiro momento com a ideia de continuar fazendo eventos, só que agora eventos abertos e eventos pagos, né? Então, contando um pouquinho como surgiu a ideia dos treinamentos, foi mais ou menos assim. Agora, em junho de 2023, nós fechamos 4 anos, né? Parece que é muito mais pelo tempo e a quantidade de coisas que a gente já fez, mas são 4 anos e nesse meio tempo teve uma pandemia e por aí vai. Bom, vocês ouviram aqui, né? Então essa expertise, esse know-how todo tem toda uma história. E o legal que você deixou bem claro aqui, falando de tudo que você hoje aplica no mercado, você tem um laboratório, no caso. Então, vocês pegaram aquilo que o Gabriel passou, né? Então, quando esse cara falar, ó, segue aqui, vai por esse caminho, essa é a porta, vai que vai dar certo, porque o cara tá testando primeiro antes de soltar no mercado. E falando de toda essa oscilação, que é o que eu falo bastante aqui, Gabriel, pra galera, mercado de consignado é uma função montanha-russa, né? Mas quem já tá há mais de 10 anos no mercado, não é novidade. A gente sabe que o tempo todo está oscilando, taxa, comissionamento, processo, produto, e sempre tem que estar se renovando, né? E não ficar exclusivamente no monoproduto. E aí agora você deixou bem claro, tocou aqui num ponto referente à portabilidade. Eu acho que além da portabilidade, fora outros convênios para a galera que está acostumada a vender INSS, mas é um produto que eu acho que vai trazer um diferencial no nosso mercado, né? 2023 começou como um ano meio tenebroso, assim, né? Eu confesso que eu imaginava um primeiro trimestre mais tranquilo. Infelizmente, ou felizmente, depois eu posso falar do felizmente, o nosso primeiro trimestre foi um primeiro trimestre bem conturbado. E quem tem operação de venda própria de consignado talvez há de convir concordar comigo, né? O aumento de salário, a gente imaginava fazer um volume muito maior de produção. A gente fez, mas o que pagou foi um percentual muito pequeno. Muita gente focada no produto, o cliente fechando o contrato em vários lugares. Em vários bancos, Teve bancos que demoraram um pouquinho mais na verbação, enfim. Foi muito aquém daquilo que a gente imaginava, o aumento do INSS. E talvez a gente até colocou como uma regra na nossa empresa. Talvez foi o último ano que nós focamos no aumento do INSS. Sério? Por que eu digo isso? A gente não vive só de aumento. A gente já vivia de outros produtos, né? A gente tem uma equipe focada em governo do Rio Grande do Sul, uma equipe focada em crédito novo de INSS. Só que naquela, é um boom, é todo mundo, é tirar pedido, Exatamente. né? Eu digo o que é o tirar o pedido? Você liga pro cliente tomador, ele quer, você fecha. Vamos porque o potencial da gente fazer um volume grande é muito alto. E fomos e como muita gente migra, né? Foi bem aquém daquilo que a gente imaginava, né? E aí, não só trazendo esse gancho do aumento, mas eu acho que talvez um dos principais ganchos que fez a gente mudar de ideia, mudar de estratégia, vamos dizer assim, começou pelo aumento, o insucesso naquilo que a gente imaginava que iria aprovar. Mas depois veio também com a questão da política, né? Do governo baixar a taxa e alguns bancos ficarem fora do mercado, praticamente 90% dos bancos pararam de operar. E nesse momento a gente já estava operando com portabilidade com taxas abaixo de 1,70. Então, eu posso dizer que esses últimos dias que foram bem desafiadores, a gente sentiu, obviamente, porque acaba aumentando a concorrência naquilo que tem de oportunidade que poucas pessoas estavam enxergando. Mas a gente não sentiu tanto quanto alguns corbanos que pararam praticamente 100%, porque a gente já estava focando na portabilidade, com taxas abaixo de 1,70. E aí trago um terceiro gancho, porque eu acho que a portabilidade é uma grande tendência para 2023. A gente, como empresário, a gente olha muito a última linha, né? A rentabilidade. A rentabilidade do comissionamento, né, gente? Quando você desce tanto a comissionamento do contrato novo, do INSS, que sempre foi uma das nossas especialidades, a gente sempre teve uma veia muito forte na venda de contratos novos,
quando você baixa muito essa comissão, e a venda do novo, ela é uma venda, como é que eu posso dizer? Que você tem que mais consultiva, você tem que construir a venda com o cliente. Sim. Falando do cliente novo não tomador, né? Não extremamente tomador. Quando a comissão cai tanto, começa a fazer mais sentido você focar na portabilidade, porque o potencial que você tem de escala na portabilidade, ele é muito maior que o potencial de escala que você tem no contrato novo. Se a comissão está muito equiparada, não faz sentido você focar no contrato novo. Por quê, Gabriel? O que um consultor mediano faz de contrato novo mês, ele faz 3, 4 vezes mais de portabilidade. O mesmo consultor. Concordo, é tirar pedido, né? É tirar pedido. Portabilidade e refinanciamento a gente sabe que é tirar pedido para o tomador. Mas aí, Gabriel, eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que portabilidade é algo de tirar pedido. Falando-se em grande volume, grandes empresas, a portabilidade ela vai trazer uma rentabilidade quando eu faço um volume de produção para eu conseguir enxergar a receita, a rentabilidade, a última linha, para você conseguir pagar o seu operador, o seu operacional e ver uma fatia do bolo para o empresário. Mas e esses caras que atuam com 3 pessoas, 4 pessoas, ou o cara que atua sozinho em casa? Será que dá? Será que dá? Será que é rentável focar exclusivamente na portabilidade? Ou o cara tem que abrir o leque dele? Não, eu vou focar em governo. Prefeitura tá vindo aí fortíssimo, vários governos. Cartão benefício chegou, mas a gente sabe que já deu uma enxugada, o mercado já tomou uma boa fatia desse público, mas ainda assim tem muita coisa para fazer. E tem muito cartão benefício em governos e prefeituras que tá todo mundo com a margem livre, né? Exatamente. Que é um produto muito rentável, é um comissionamento maior, é um produto legal, que você pode trabalhar até o tomador de governo e prefeitura, que já estava todo tomado, e agora ele pode fazer o cartão benefício. Deixa essa pulguinha atrás da orelha ali, porque é uma excelente oportunidade, né? Mas, Paloma, respondendo a sua pergunta, eu digo não só que é possível, como se você me permitir, eu quero dar algumas dicas aqui pra galera. Por favor, é essa a ideia, né? Receber aqui, ó, no 0800, cara, a mentoria aqui, as dicas de venda pra galera conseguir aí subir, alavancar a produção. Bora pra cima. E a galera que tá no Instagram também depois vai poder fazer pergunta pra gente poder responder um pouquinho mais. Por favor, mandem as perguntas. Portabilidade. Vamos começar pelos primeiros segredos da portabilidade. Se a gente pudesse elencar alguns segredos, primeiro, portabilidade é um produto de escala. Seja Sim. você pequeno, seja você médio, seja você grande. Se você não fizer em escala em portabilidade, não vale a pena, não compensa. Porque a comissão ela é muito menor que o novo. Exatamente. Só que um diferencial é que a facilidade de você fazer escala, de fechar negócio, ele é muito grande. Tá? Então, primeira dica que eu dou pra galera. Vai focar em portabilidade? Talvez não seja um produto para você vender em paralelo. Como assim paralelo? Eu sou home office, eu trabalho sozinho. Aí eu vou vender um pouquinho de porte, um pouquinho de FGTS, um pouquinho disso. No pouquinho, a portabilidade não vale a pena. Sim. No pouquinho, Ele não vai conseguir enxergar a produção e rentabilidade no produto. Por 2 motivos. Primeiro, a comissão é pequena. Então, no pouquinho já não vale a pena. Segundo, portabilidade você tem que ter expertise. Contrato novo, fechei, consultei a N100, tem margem, averbou, pagou. Acabou. Qual é a expertise sem dor de disso? cabeça. Técnica de venda, tecnologia, a expertise é essa. Embora a venda do novo, eu acho que é um dos maiores investimentos que o gestor, o dono da empresa e a equipe tem que fazer, é em técnica de negociação, é qualificar o seu time para o seu time de fato vender aqueles contratos. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais na venda do contrato novo, fora a tecnologia. Na porte, aí a gente tem escala, fluxos e processos, qual banco você vai focar, porte dos leads. Por exemplo, eu estava conversando com alguns correspondentes bancários hoje de manhã sobre esse assunto. Eu participo de algumas comunidades, alguns grupos de alunos e alguns grupos abertos, e volta e meia eu vou lá e dou um pitaco, né? E a galera falou, gente, como é que tá as vendas aí? Abril pra mim tá sendo horrível, eu tô muito preocupado, eu não sei o que vai ser da minha empresa. E eu sou um cara, assim, que eu sou muito racional nesse aspecto, que eu gosto sempre de focar na solução e não focar no problema. Então, eu trouxe um panorama. Galera, aporte, a gente tá fazendo assim, não, mas não roda, não, mas não dá certo. Não, mas eu peguei vários clientes, só que todos os clientes, Gabriel, já estão numa taxa abaixo de 1,68, por exemplo, tem banco trabalhando, 1,55. Reforço dos bancos mais conhecidos aí, Banco C6, Banco da Ecoval, que trabalham hoje com taxas baixas assim. Aí eu digo assim, a primeira coisa, você já começou errado, porque você começa pensando o quê? Eu vou trabalhar toda a minha carteira. Quando você começa a trabalhar toda a sua carteira, seu cliente já tá com parcela no CTLEM, no Bradesco, com taxa de 1,19, 1,29, aí você não vai conseguir portar esse cara. Então,
Uma das estratégias, então a gente já sabe, porte, tem que ter volume. Para eu ter volume, eu preciso ter algumas coisas. Primeira coisa, corte do lead, o corte do mailing. Você tem que cortar... A estratégia do mailing é fundamental. E aí, a primeira delas, falasse, Gabriel, só uma estratégia do mailing. Fora o básico, cortar idade, espécie. Pô, vou fazer porte de LOAS. Que banco tá trabalhando com LOAS? Então, né? Tem como. É o básico, isso é o básico. Você cortar idade, espécies. Depois, com o tempo, você vai aprendendo os bancos que você mais está conseguindo portar. Então, você começa a focar mais nesses bancos. E aí, você vem e faz o corte da taxa. Então, por exemplo, eu estou operando com um banco que está trabalhando com a taxa de 1,68. Eu preciso trazer clientes que tenham parcelas numa taxa acima de 1,68. 1,68, senão não vai fazer sentido. A conta não fecha. E a segunda coisa, para eu ganhar escala, tá, adianta ele estar numa taxa acima de 1,68, mas eu portar parcela de R$20, R$30? Não. Não. Segunda coisa, então, parcelas de valores altos. Pega parcela acima de 250, a partir de 300. É isso. Aí você vai pegar clientes que tem parcela de 500, 600, 700. Até mais. Mas eles não estão na minha carteira, não estão mesmo. Para você focar em porte, você tem que focar em escala. E para ter escala, tem que ter estratégia. Não é... Quando a gente fala tirar pedido, vender porte é fácil. É fácil. Você liga pro cliente, oferece uma redução de parcela. A cada 10 clientes, talvez você consiga fechar negócio com 5, 6 clientes que te dão abertura. Putz, isso é muito bom, só que se não tem estratégia, fechei, tá? Eu vou calcular, vou simular. Ah, mas não dá pra fazer nada, porque ele já tá numa taxa menor. Então, vamos dizer assim que na porte, talvez o que você economiza no latim, na negociação, você tem que dedicar, primeiro, na estratégia. E segundo, que aí eu deixo como o terceiro segredo, porte é processo. Porte, você tem que fatiar o processo. O novo, fechei, consultei N100, digitei, aí formalizou, averbou, pagou. Aporte não, meu amigo. Eu falo que portabilidade é filho na barriga, gente. É o que você falou, é fatias. Tem que ter paciência, resiliência, acompanhar. Aí vem também uma pergunta que, para quem não está acostumado a fazer portabilidade, eu acho que é a primeira pergunta de muita gente que está entrando para esse mundo da porte. Pô, mas esses caras, por exemplo, a gente está falando de saber montar uma estratégia com uma taxa onde eu consiga abrir, pelo menos o cara abrir a porta para eu conseguir negociar com ele. Mas aí vem, como que a gente dá uma dica aqui para o cara? Eu vou atuar principalmente banco de rede, que eu acho que é a maior dificuldade da galera em saber trabalhar esse lead, e a retenção, Gabriel. Que faz parte desse processo. Faz parte do processo. Então, manda assim, aí o segredo aí. Bora pra cima. Eu confesso pra vocês que nesse momento, e aí eu vou dar ouro em pó aqui, como eu costumo dizer. Nesse momento que a gente começou com a porte, a gente voltou pra porte, a gente tá falando aí de final de fevereiro e início de março. Antes do governo reduzir as taxas, lembra que eu falei que a gente não sofreu tanto? Porque a gente já tava focado na porte nesse momento. O aumento não foi o esperado, ao invés de eu estar lá chorando, me lastimando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Pô, a porte tá interessante aqui, vamos começar a pilotar? Quando eu começo a pilotar, eu começo a fazer esse filtro a mar aberto. Eu não segmento por banco, pra eu sentir como tá a retenção. Pra quem não sabe, a retenção, porque isso não existe no contrato novo, né? Exato. A retenção é o quê? Você foi lá e digitou uma portabilidade. O banco que você está fazendo o contrato, ele intenciona via CIP para o outro banco. Seu banco, o cliente quer sair daí e quer vir para cá. Quer vir para cá, exato. O banco que a gente está comprando, está portando, ele tem 5 dias para poder reter esse cliente. Nesses 5 dias, ele vai ligar pro cliente, ele vai prometer mundos e fundos, lua de mel, vai prometer mil coisas pro cliente não sair do banco. Não, você vai sair por quê? Aqui eu consigo uma taxa melhor, não, aqui eu vou te dar oferta. Eu libero o dinheiro, você já recebeu? Não. 48 aqui eu consigo liberar o dinheiro hoje pra você. Hoje, vai cair na conta. Gabriel, mas isso está começando a ficar complexo. É processo, depende a ótica, depende o ponto de vista. E aí, Paloma, se você me permite pegar o gancho aqui, mercado de 2023 para correspondente bancário não tem mais espaço para correspondente amador. Eu não sei se infelizmente ou felizmente que eu falei lá no início eu posso dizer isso. Por quê? Cá entre nós, 2022 foi o ano do correspondente bancário. Sim. Foi o ano que eu brinco que até quem não sabia vender ganhou dinheiro. Ganhou grana. Falou tudo, Gabriel. Representante legal, LOAS, cartão benefício, tudo a favor, tudo colaborando. Até quem não sabia vender direito, o cara não tinha estratégia nenhuma, ele ganhou dinheiro. Sim. FGTS bombando, tudo, bombou, LOAS, 5% aumento, cartão benefício, é o que eu falei. Criou esteiras milionárias, né? 2023 é o ano do correspondente bancário que, de fato, vai se destacar na estratégia.
Só vai ganhar dinheiro de fato nesse negócio de consignado 2023 quem focar em construir estratégia, quem tiver processos, fizer investimento alto em tecnologia. Gabriel, mas e aí o pequenininho? Você tá falando que o home office dá? Dá. E o home office, o cara pequeno, ele tem uma vantagem. O custo dele é muito menor que o meu hoje, com mais de 60 colaboradores. Só no nosso call center são quase 30 vendedores. Ele trabalha para ele, né? A grana é dele. A grana é dele. Então, ele não precisa... vamos dizer assim, um mês fraco dele, ele não sente tanto quanto o nosso. Certeza. O mês fraco o meu lá, às vezes, dá negativo que me come o lucro de outros 2, 3 meses. Então, a gente tem as várias óticas que a gente precisa analisar. Só que, obviamente, tá aí o pequeno. Estratégia, processos, escala. Esse cara, ele é sozinho, ele vai ter que dividir o tempo dele. Que horário que ele vai vender? Que horário que ele vai editar? Que horário que ele vai ajudar os clientes a formalizar? Que horário que ele vai trabalhar a retenção? Sim. Acompanhar o processo então, dele. ele vai ter que dar pra... E aí eu digo pra você... E dá pra fazer, Gabriel? Com certeza, dá. E isso eu digo porque além da gente ter a nossa operação, a gente tem alguns parceiros que produzem com a gente. E são parceiros com uma pessoa, sozinho, 2, 3 pessoas. Um vendedor bom hoje de portabilidade, um vendedor bom de consignado, não vou dizer de portabilidade, Gabriel, mas eu não sei nem vender portabilidade, mas um vendedor bom de consignado, com estratégia, com fluxo e processo, ele entrega mês vendido 1 milhão de porte. Tô falando do cara destaque, eu não tô falando do cara mediano nem o cara ruim. Ele entrega 1 milhão. Gabriel, mas paga 1 milhão? Não paga. Isso que eu ia falar. A gente sabe que não paga, mas produz. Mas o que pro cara que não sabe fazer um cálculo em cima disso? E qual que é a rentabilidade saudável? Eu tenho uma produção de 1 milhão. A gente sabe que não se paga 1 milhão dentro disso, porém... dentro dessa produção, eu tenho que conseguir pagar 20%, 30% para eu me considerar no mercado não como amador e ter uma rentabilidade, ter uma produção saudável. Sim. Se você pagar 20%, 30%, dependendo do seu custo PA, ele está se pagando, tá? Por mais que a comissão é baixa, se a gente vender 1 milhão e eu conseguir aprovar 30%, tô falando de 300 mil. Dependendo do seu custo PA, ele se paga. Eu vou ficar rico com o vendedor? Não, mas ele se paga. Um vendedor mediano hoje, ele tem conseguido aprovar cerca de 350 mil. Gabriel, mas qual que é o índice médio de aprovação que vocês estão tendo? Na faixa de 50% a 60% do que é vendido, a gente consegue pagar. Obviamente, só rentabiliza em cima daquilo que eu pago. Sim. Tá, por que só 50%, 60%? Aí você vai aprendendo a trabalhar a portabilidade. Tem X% ali, cerca de 20%, 30% do cliente que ele é retido pelo banco. Por mais, e aí a gente pode dar aqui alguns macetes que a gente trabalha durante os 5 dias. Vou dar uma dica de ouro já pra galera. Durante os 5 dias, o meu vendedor manda mensagem todo dia pro cliente que tá aguardando chegar o saldo. Seu fulano, chegou o seu saldo? Olha, quando o banco te ligar, você vai falar para ele, eu não quero refim, eu quero a portabilidade. Durante 5 dias o cliente vai ser lembrado disso. Inclusive, hoje a gente tem solução dentro da empresa que o vendedor já programa a mensagem automática no WhatsApp. Então, todo dia o cliente é avisado, notificado já, porque isso é um segredo para aprovar 60%. Se você não cuidar desse detalhe, você vai cair para 20%, 15%, talvez 30%. Tem um outro percentual, além dos retidos, tem um outro percentual, infelizmente, de clientes que a gente digita achando que está numa taxa e ele não está naquela taxa. Hoje eu posso dizer, num cenário 2023, nós estamos gravando esse podcast em abril, hoje é dia 11, né? Hoje é 13 de abril. 13 de abril. Eu tô falando 13 de abril de 2023. A gente tá num cenário hoje que a gente tem uma informação muito qualificada no mercado. A gente tem uma informação boa. Isso é uma coisa que a gente tem a favor top. Que o ano passado também não se tinha tanto. Tinha uma certa defasagem. Mas mesmo assim, cerca de 15% dos clientes, a gente digita, quando chega o saldo, ele não está na taxa que a gente imaginava. Esse é o nosso índice dos últimos 60 dias operando porte, 15% dos clientes. Se o cara fala, um contrato dele acontecer isso, ele fala, não, mas não dá certo, nenhum cliente está na taxa que eu estou consultando aqui, portabilidade é jogo de escala, é jogo de volume. Então, eu tô falando isso em cima de um volume de alguns milhões já vendidos nesses 60 dias. Então, você pega cliente retido, você pega cliente que não cobre a taxa, né? O banco, ele já tá numa taxa menor do que a... menor, não vai pagar o saldo. Pratica. Não sei se eu me lembro agora alguma outra situação que a gente não... Além do cliente retido, e aí isso é um retrabalho que você tem na Porte. Porque a Porte, ela trabalha mais ou menos assim. Você vai sempre construindo uma poupança pro mês seguinte. Porque nem tudo que você vendeu nesse mês, ele paga dentro do mês. Vira uma gordura pro próximo. A gente tem um estudo em cima de todo cliente que o banco responde como retido. O vendedor entra em contato para ver se de fato ele refinanciou. Dependendo do valor da parcela, ele tira um extrato, vai no meu INSS do cliente, consulta de fato o extrato para ver se de fato ele refinanciou. Porque tem um índice, não é tão alto hoje, mas existe um índice
de bancos hoje que responde que o cliente foi retido e ele não foi E retido. não foi retido, era isso que eu ia falar. Eu, quando atuava dentro dos call center, eu fazia essa estratégia. Eu separava uma parte da minha operação e o cara vendia, fazia todo o processo de portabilidade, aí eu dava um determinado horário, era a regra. O cara tinha de 20 a 25 minutos por dia para ele fazer uma simulação de retenção com o próprio cliente. Aí o coleguinha do lado entrava em contato, se passando pelo banco, para sentir Se o se o cliente cliente ia ia ceder. cair. Exatamente. E daí já vinha todo um processo de trabalho em cima. Eu acho que é uma estratégia que vale muito a pena utilizar. E funciona, viu, Ó, Gabriel? Vai por mim que funciona. Não, funciona e eu fiz muito isso também no passado. Por quê? E tinha um detalhe, tinha um motivo, eu não sei se você se lembra, que era um motivo principal que a gente fazia isso. Naquela época o risco ainda era Corban. Era Corban, exatamente. Então, não o que era que risco acontece? banco. A gente fazia o quê? A gente vendia, olha o que a gente já fez no passado. Hoje é tão fácil vender contrato novo. Exato, Que né? essa geração que entrou no consignado nos últimos 3, 4 anos, talvez está falando, gente, mas vai dar muito trabalho. O mercado de correspondente bancário 2023 não tem mais espaço para quem quer facilidade. O cara que não vai focar em criar fluxo, processo, aprender esses macetes, seja no novo, com a rentabilidade muito menor, que você Ou tem que em fazer uma qualquer escala maior, produto. seja na Port, seja no FGTS, vai cair fora, infelizmente. qualidade. Ou felizmente. Ou Por que felizmente. felizmente, Gabriel? Você fala, você acha que gente vai quebrar? Vai. Você acha que a gente vai fechar? Vai. Mas por que você ainda consegue falar felizmente? Felizmente porque nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E quem pagar esse preço vai surfar uma onda muito legal, vai ganhar dinheiro e o cliente não deixa de pegar crédito, Paulo. Exatamente. Fecha um correspondente bancário, o cliente deixa de pegar crédito? Não. Ele pega com quem tá no mercado. Então eu digo assim, felizmente, porque com tudo isso que aconteceu ano passado, de tanta coisa boa, entrou muita gente pro mercado, e eu não tô falando pra você que tá me assistindo aqui provavelmente, porque o estelionatário ele não assiste live. O estelionatário, Exatamente. ele quer facilidade. Pô, tem que ficar 40 minutos pra aprender alguma coisa? Não, isso daí não é pra mim. Muita gente entrou no mercado que é o cara que trabalha de forma errada, enganando o cliente, derrubando proposta. Muita gente entrou no mercado por causa da facilidade. Quando a coisa começa a ficar difícil, esse cara vai arrumar Vai alguma outra embora, coisa, ele alguma vai pirâmide, procurar outra coisa. alguma coisa alguma coisa que não dê muito trabalho ou que dê pra enganar alguém de forma mais fácil. Então, eu digo felizmente nesse sentido. Pô, você fala felizmente doído, é doído, porque eu sinto no bolso. Sim. Toda vez que você tem que mudar uma estratégia, eu falar que parece muito fácil, mas 60 dias quebrando cabeça, 60 dias sofrendo, 60 dias adequando script de venda, estratégia, sistema. Não é assim, entendeu? Se você sair daqui amanhã pensando, é fácil, não é. Você vai colocar tudo isso em prática dentro da sua operação e ir adaptando a sua estrutura. E um segredo até que você falou, a época que a gente trabalhava com portabilidade, a gente tinha setores assim, assado. Essa é uma sugestão que eu dou. Independente do tamanho da sua empresa, se você tem já pelo menos 3, 4 ou mais colaboradores, começar a setorizar. Porque a Port eu preciso de escala. Para eu ter escala, eu preciso ter cada colaborador focado em fazer algo. Sim. O vendedor só vende hoje na nossa operação. O operacional digita e hoje eu tenho um setor para formalizar. Gabriel, mas a minha empresa é pequena, então vai ser o seu operacional que vai digitar e vai ajudar o cliente a formalizar. Mas o operacional vai ligar pro cliente para formalizar? Sim. Eu preciso que o seu vendedor colocando proposta. Eu preciso do cara entregando 500 mil, 600, 700 mil, 1 milhão. Mas para ele fazer isso, imagina, se ele vender, digitar, formalizar, acompanhar a retenção, avisar o cliente que o dinheiro caiu na conta. Não vai dar, você acha que ele faz 1 milhão? Não faz. Não vai. Como que o cara faz? Ele fica focado em vender e pegar documento. Cadastra no sistema, operacional digita. O próprio operacional, se é uma empresa pequena ou outro setor, formaliza. Liga pro cliente, faz selfie, ajuda, formaliza. Formalizou, eu preciso acompanhar a retenção. 5 dias, manter contato diariamente com esse cliente. Tem que estar full time, né, com o cara. Não é só fazer e largar lá, o negócio não vai acontecer. É um processo, a portabilidade que nem você falou, é o bebê na barriga. É o bebê né? na barriga. Não é de 9 meses, talvez é de 5, 10 dias, mas é o bebê Hoje é como você disse, de 2022, 2023 para cá, ficou muito mais prático de atuar com esse produto. E aproveitando as suas dicas de ouro, eu quero pegar uma pepita aqui desse garimpo do Ramalho. Nós falamos estamos falando de portabilidade. A galerinha que não conhece, que vai começar a atuar com esse produto, é interessante ler roteiro operacional. Cada banco tem uma estratégia de atuação no mercado. Então, nós sabemos que tem banco que já aporta com 1 paga, 2 pagas, dependendo da taxa. Você tem que saber fazer essa estratégia. Mas já dá uma dica aqui, solta a pepita pra gente.
Hoje, na sua opinião, pode falar de banco aqui, não tem problema não. Quais são os melhores bancos que estão atuando com portabilidade? Divide essa fatia aí. Pergunta polêmica, a gente gosta de todo mundo. Polêmica, eu adoro polêmica, cara. Solta essa pra gente, eu vai, vou dizer Gabriel. assim, ó, a gente tem, e falo aqui abertamente, porque a gente vive no mercado como correspondente bancário. Sim. Eu não sou uma agência exclusiva de nenhum banco. E eu acho que quanto mais concorrentes a gente tem, bancos concorrentes trabalhando o nosso produto, mais saudável é isso para nós correspondentes com bancários. certeza. Porque isso instiga o banco a ter uma tecnologia melhor, uma comissão melhor, trazer uma solução melhor. Então, quanto mais concorrente a gente tiver, eu acho inflação, super saudável. Né? É igual a inflação. Então, hoje a gente tem dos bancões, os bancões conhecidos no mercado, eu digo os bancos mais conhecidos pelo Corban, se destacando na porta da Ecoval, principalmente. Banco C6 com taxa competitiva. E depois a gente entra num oceano aí de outros bancos não tão conhecidos, não vou dizer bancos menores, porque tem bancos aí que tem de grandes muito potenciais, porém não tem tanta fama no mercado. Então você entra aí com o Banco Crefisa, Imbursa, BRB, Banco Bari. Deixa esses 4 aí pra você brincar, porque nesses 4 aí você já consegue encontrar algumas coisas que às vezes você não encontra nos bancões. São bancos mais recentes trabalhando com o Corban, Sim. então às vezes eles não entram em alguns acordos, não porta isso, não porta aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Então deixo aí pra você esses 6 bancos. Da Ecoval e C6, Banco Crefisa, Imbursa, BRB e o Banco Bari. Gabriel, nunca ouvi falar desses bancos. Pesquisa aí que você vai achar. Procura aí na sua promotora, na sua atuação. Pegaram uma dica de ouro aqui, né, galera? Ó, ninguém tá falando isso em live, ninguém tá falando isso na sua rede social, ao vivo. Quem tá assistindo pegou a dica. Amanhã eles começam a falar, porque geralmente quando a gente fala, depois começa a copiar. Assim que é bom, assim que é bom. Mas isso é uma coisa que a gente tem muito como uma tendência. Primeiro, por viver da operação de consignado. O treinamento hoje, o curso, é algo que faz o nosso coração bater mais forte. Porque quando você ouve um correspondente falando, cara, você mudou a realidade do meu negócio, você mudou a minha vida, você mudou a vida da minha família, eu quero que você venha aqui conhecer minha empresa, eu vou te mandar aqui o que eu consegui conquistar depois que eu se tornei seu aluno, ou às vezes, depois o que eu consegui conquistar depois que eu comecei a te seguir. Isso é algo que faz o nosso coração bater muito forte, até mais do que o ganho financeiro que se gera aqui hoje. É muito legal, é um forte braço. A gente tem só na nossa equipe de marketing hoje quase 10 pessoas, nossa equipe de treinamentos, suporte ao aluno e tudo mais. Mas é muito bacana porque a gente está sempre inovando na nossa operação de call center. Primeiro a gente valida as coisas dentro de casa e depois a gente ensina o nosso aluno na ponta. Então, a gente está sempre trazendo conteúdo novo, estratégias novas, compartilhando aquilo que a gente faz dentro de casa. Obviamente que dentro dos nossos treinamentos, mentorias, a gente entra num detalhe que aqui na live não tem como abrir uma tela de banco, não tem como enfim. Mas a gente compartilha bastante conteúdo legal e já deixo aí um convite pra galera que quer se aprofundar cada vez mais nas tendências para 2023, cada vez se aprofundar mais em estratégias de alta performance, entender hoje o que quem tá ganhando dinheiro de fato no crédito consignado tá fazendo, o convite pro nosso workshop Corban 360, inclusive que Fala Corban vai estar com a gente lá. É isso que eu ia falar, galerinha, para você ainda que não adquiriu o seu ingresso, um dos maiores eventos, maior, né, Gabriel? Vamos lá. O maior evento todo mundo já conhece de capacitação 100% focada no Corban. 100%, 360. Nós temos aqui um cupom de desconto que o Gabriel deixou exclusivamente para você que acompanha a nossa página do Fala Corban. É só clicar aqui e mandar é isso aí. O seu conhecimento vai lá em cima. E fora isso, Gabriel, é até interessante, você está trazendo isso, a ideia é trazer nível Brasil, é até maravilhoso chegar esse evento aqui em São Paulo, porque eu lembro que o ano passado você fez no Rio Grande do Sul, certo? Isso mesmo. O ano passado nós fizemos o evento em Porto Alegre. Até a gente começou falando um pouquinho da história. A nossa história com a capacitação, ela vem antes da pandemia. Eu saio da Facta daí e começo a me dedicar em treinar correspondentes bancários. E aí nós fizemos 3 eventos antes da pandemia. Graças a Deus estava indo bem, estava crescendo. A gente fez um evento em Porto Alegre, quase 200 pessoas. Fizemos um evento em Fortaleza, 2 meses depois, 350 Corbans, foi um evento fantástico. E aí nós fizemos um evento aqui em São Paulo, em janeiro de 2020, salvo engano, a pandemia foi em fevereiro de março de 20, né? Março de 2020, isso.
Janeiro de 2020, 28 de janeiro, a gente fez um evento aqui em São Paulo para mais de 450 Corbans, e aí a nossa programação para 2020 era a cada 2 meses um evento e rodar o Brasil. Sim. Então, em março, nós estaríamos no Rio de Janeiro, e aí entra a pandemia, e naquela hora eu me desespero, né? A gente, com uma semana pro evento, o prefeito, o governador, o prefeito do Rio manda fechar tudo. E aí, o que acabou acontecendo? A gente parou com os eventos, tudo fechado. E aí, em contrapartida, a gente se tornou ainda mais conhecido na rede social, na internet. Porque nós acabamos se tornando o canal de comunicação entre o banco, a promotora com o correspondente na ponta. As promotoras não tinham perfis aquecidos no Instagram, não tinham perfis aquecidos no YouTube, e a gente já fazia conteúdo. E dessa época tem uma galerinha aí com a gente, a própria Yasmin, a própria Thaís Pimenta, Rayane, que estavam já no mercado fazendo conteúdo nessa época. E eu me lembro muito bem nessa época que eu consegui fazer alguns feitos legais. E a gente bateu o recorde em lives em 2020, tô falando pandemia, de mais de 2.500 pessoas online ao mesmo tempo assistindo, no momento de mercado que se fecha tudo. Não sei se você se lembra, a maioria dos bancos ainda não era digital, ou pouquíssima coisa digital. Exatamente. E isso chegou, eu comentei ontem com a galera do PAN aqui, que foi quem deu o start com o lance de formalização digital. Não Primeiro sei se o Olé, você né? O Olé. O Olé, de forma mais manual, exato, o PAN já vem um pouquinho mais profissional. Exatamente. E provou, e hoje mostra pro mundo que a galera tinha aquela mente quadrada do físico, do físico, do físico. E essa pandemia tem males que vêm para o bem. E para mim veio para o bem. Tudo que é digital fica mais prático, né? Pro cliente e pro correspondente. Mas... Só fazendo um adendo, né? Isso. Nesse aspecto do consignado, veio pro bem, né? A pandemia veio assim, o correspondente bancário, talvez no nosso segmento, foi um dos segmentos mais beneficiados em questão de negócio, em questão de oportunidade e em questão de uma crise que veio, todo mundo assinatura, tudo fechado. A gente se obrigou, os bancos se obrigaram a criar o digital. Então eu deixo uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui também, que toda mudança que tem no nosso mercado, que no início parece um desespero, ela serve, às vezes, para a gente como Corban buscar outros produtos, outras estratégias, que tem que partir de você. Você também tem que... sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. E outra coisa, eu não consigo controlar o que o banco vai fazer e vai tomar de decisão. Eu não consigo controlar o que os políticos vão tomar de decisão. Eu consigo controlar as minhas atitudes dentro da minha empresa. Então a minha primeira reação tem que ser, me apavorei, agora quais são as soluções? Quais são os produtos? Quais são os processos? Como é que funciona? E aí eu começo a tomar decisões dentro da minha empresa para ajustar as estratégias. Mas toda mudança que vem assim no início parece um apavoro, no final a gente vê, caraca, olha como a gente saiu melhor disso. Olha como o digital veio com tudo, a gente nem lembrava mais do físico. Verdade. Tem gente que entrou nesses últimos 2 anos aí, ele mais físico? Como assim era físico? Isso? Não, era assim? Físico, a gente mandava um envelope para casa do cliente, ele assinava, ele devolvia, que tinha outro envelope dentro. Verdade. Aí você mandava um físico pro banco, o banco conferia, aí 90 dias depois o banco resolvia pendenciar, que alguma vírgula não bateu. Meu Deus do céu. E então, de fato, né, como você falou, a pandemia, de forma geral, falando de negócio para a Corban, ajudou muito e acelerou muito os nossos processos, né? Muito válido. Gabriel, o que você me fala aí? Essa semana nós falando, né, dentro de tudo isso, essa semana nós tivemos aí uma matéria dentro para quem assistiu Fantástico no domingo, chateia bastante, né? Para o nosso público que trabalha corretamente, que faz o negócio acontecer diariamente e que depende disso. Me fala aí um pouquinho o que você acha. A gente sabe que é uma minoria no mercado e vai acabar, eu tenho certeza que esses caras, esses fraudulentos aí de mercado, vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para você, cara, pode ter certeza. Mas fala aí um pouquinho pra gente, qual a sua opinião dentro de tudo isso, que acaba espantando, aí a galera acha que vai acabar, agora acabou, mais uma vez saiu no Fantástico, acabou. Não vou conseguir trabalhar mais, né? A cabeça do ser humano. Eu falo porque eu ouvi muita gente falando isso. Mas me fala um pouquinho aí o que você acha sobre todo esse assunto. Contextualizando para quem não viu, talvez acredite todo mundo deve ter visto, né? O Fantástico. Por mais que você talvez não assista o Fantástico, a repercussão foi grande no meio do correspondente bancário. Saiu a reportagem mostrando algumas quadrilhas, inclusive, que foram presas, né? Uma investigação, que cometiam fraudes fazendo empréstimos sem o consentimento do cliente, inclusive conseguindo liberar o dinheiro numa conta que o cliente não tinha acesso, em alguns casos, sacando esse valor e assim por diante, né? Eu, particularmente, eu fico muito triste quando eu vejo uma matéria como essa,
Por que você fica triste, Gabriel? A gente sabe que existe o crime, a gente sabe que existe o golpe, Sim. né? Só que quando acontece isso, acaba contaminando, de certa forma, assim, passando uma imagem para quem é leigo no assunto, que quem trabalha com crédito consignado é estelionatário, é bandido, né? Olha, enganando um velhinho. E a reportagem foi um tanto quanto sensacionalista também, né? Teve uma cliente ali que eu não sei como é que ela conseguiu, ela tinha 29 empréstimos, eu estou me perguntando até hoje, que nós, para quem trabalha, sabe que não existe a possibilidade de fazer 29 empréstimos numa folha de INSS, mas tudo bem, eu estou me perguntando até agora também. Mas o que eu imagino? Eu achei que só eu que tinha pego essa parte. É a mesma coisa assim, ó, Gabriel, vamos falar aqui na live sobre bitcoins. Eu vou falar assim, Paloma, esse assunto eu não me sinto confortável para falar porque eu domino muito pouco sobre ele. Então isso eu não sei te responder. Você pega um jornalista, você pega um repórter que não entende nada de consignado e começa a fazer uma matéria tanto quanto tendenciosa que, tipo, é golpe. O negócio é golpe e em nenhum momento falou, olha, mas procure um correspondente da sua confiança, pesquise antes de fazer um crédito, não teve nada, nenhuma nota nesse sentido, mas é normal. Eu imagino que, se pega lá um extrato de um cliente, um histórico de consignação, com empréstimos que ele fez a vida toda, você vai achar 29 linhas ali, a maioria já... Sim, com muitos anos. Inativas, excluídas, né? Exatamente. Mas daí você olha aquilo e você olha pro cliente, mas você fez tudo isso? Não, eu não me lembro. Aí você coloca lá na matéria, 29 empréstimos feitos sem o consentimento do cliente. Eu não consigo imaginar outra coisa que não seja isso, uma pessoa que não entende, leiga no assunto, junta com um cliente que é nítido, que é super leigo no assunto, mas não é bobo, né? Obviamente, algum empréstimo desse caiu na conta. Com toda certeza. Mas eu acho que não é esse o foco. Não é esse o foco, não vai adiantar a gente ficar discutindo isso. Ah, mas olha o Fantástico falou, pô. Vamos voltar pro foco do assunto. O que eu gostaria muito que acontecesse? Primeiro, eu acho que esse tipo de matéria reforça cada vez mais que as promotoras do nosso mercado e os bancos precisam criar mecanismos de tirar, de coibir, de tirar. Fazer essa galera sair do mercado. Porque não tem como hoje esse correspondente não tá passando a produção por alguém. Para chegar no banco tem que estar passando por alguém. Tem que estar passando por alguém, exatamente. Gabriel, mas como fazer isso? E eu me pergunto, porque eu analiso muito tendência de futuro. Se você pode pensar o seguinte, se os bancos não trazerem medidas, as promotoras não criarem mecanismos para tirar esse tipo de estelionatário no mercado, quem me diz que no futuro não vem o Banco Central, ou não vem os próprios políticos e, ó, a partir de agora, consignado é na agência, ponto final. Corremos o risco, né? É tanta reclamação no Procon, é tanto estelionato, é tanta fraude. Eu estava almoçando hoje com um colega que é do nosso meio de consignado e ele falou, Gabriel, imagina quantas pessoas, cara, que essa galera engana e que é uma pessoa daqui a pouco que tem um problema de saúde, daqui a pouco tem um ataque cardíaco, daqui a pouco tá passando por um estresse, uma depressão, porque a pessoa muitas vezes leiga no assunto, olha aquilo ali, não entende, vai recorrer a quem? Vai para um advogado, o advogado não sabe explicar, liga no banco, o banco não sabe explicar. Parou pra pensar e... Essa galera que faz isso, acho que não pensa nisso quando coloca a cabeça no travesseiro, né? Porque quantas pessoas idosas, aposentadas, pensionistas, depende daquela renda pra sobreviver. É péssimo, né, Gabriel? Puts, é péssimo. Sabe, é péssimo. Mas enfim, eu não consigo entender a cabeça do golpista. Acho que é por isso que a gente não... A gente dedica todo o nosso tempo pensando em negócio, em estratégia, não exatamente. pensando como aplicar Mas agora golpe. entrou a biometria facial, acredito que chegou aí pra dar uma enxugada no mercado, né? Eu acho que esse caras. É um passo, um ponto. Um primeiro, né? Um dos primeiros. Analisando tendências, eu acho muito legal isso. E reforço aqui, Banco da Ecoval, qual outro banco que já liberou? Me corrija se eu tiver... errado aí, Paloma, você lembrar. Da Ecoval, o Banco Safra fez? Não lembro agora também. Me fugiu, mas galerinha, vai lembrando, vai mandando aí, coloca aí no chat. Quais bancos que já estão pedindo a biometria facial? A biometria facial. Salvo engano, tá? Quero falar bobagem. Da Ecoval é o Banco Pan. Eu tenho certeza que já estão liberados. O que acontece? Quando a pessoa vai entrar no site do banco, ela precisa fazer a biometria facial para poder acessar o login, para poder fazer uma digitação. Então, isso eu acho muito legal e é uma forma de coibir um pouco, de dificultar a vida do malandro. Porque o malandro, quando a vida dele vai ficando muito difícil, ele vai tendo mais trabalho, talvez ele migre, ele vai para outro segmento, talvez ele desista. Eu acho que a tendência tem que ser essa, tem que ser dificultar. Tem como prender todo mundo? Tem como a gente fazer uma ação? Sabemos que não, mas conseguimos... se dificulta, vai... Gabriel, o que você acha se eu pudesse dar uma sugestão hoje, sentando com os diretores de banco, sentando com executivos de promotora? Eu acredito que a gente precisa criar uma certificação
para o CNPJ e que fosse de fato uma certificação que a pessoa tem que estar de fato habilitado para trabalhar com consignado. A gente não pode ser imprudente aqui de não citar que a nossa certificação hoje, que da forma que ela existe, a pessoa não está apta para trabalhar com consignado. Ela vai lá, faz uma prova online, com poucos minutos, com um grau de complexidade baixo, algumas certificadoras, inclusive, sem a necessidade de fato de ser a pessoa. É uma prova online, sem webcam, sem nada. É muito fácil, qualquer um entra. A partir do momento, de repente, que você cria uma certificação no CNPJ, que a pessoa tem um trabalho para abrir um CNPJ, tá? E que ela tem que fazer uma prova, tipo um corretor de seguro hoje tem que fazer. Um corretor de seguro, eu não sei se você conhece um pouquinho o mercado de seguros. Ele tem que estudar quase 1 ano ou mais para ele estar preparado, pronto, para fazer uma prova, para se tornar um corretor certificado pela SUSEP. Sim. Gabriel, mas daí ele se torna certificado, aí ele não pode aplicar golpe? Se o corretor de seguro que estudou 1 ano para fazer essa prova, ele tem que ir nas aulinhas, frequentar bonitinho, ele começa a aplicar golpe, ele tem reclamações na SUSEP, ele perde essa certificação. Ou seja, ele perde o nome dele, ele perde a credencial dele para trabalhar. E pelo fato de ser tão rígido a certificação da SUSEP para trabalhar com seguros, mas aí ele procura outra pessoa, que é o que acontece no consignado. Ele procura outro para passar. Ele vai descarregar em outro lugar. O outro não quer, o outro tem medo. Como é que eu vou pegar a produção desse cara? Por que esse cara não tem a certificação dele, entendeu? Então, se a gente blindasse um pouco mais esse mercado, e se a gente parar pra pensar, é algo tão difícil assim, da gente fazer isso, claro criar que isso? Não, sabemos que não. Mas vai dificultar um pouco a barreira de entrada, ela vai aumentar muito, não vai ser tão fácil o cara abrir um Corban, se tornar um Corban. Não pode ser tão fácil, Paulo. Se é muito fácil, atrai o estelionatário, atrai o bandido. Exatamente. Porque é muito fácil, você entra no mercado que quer vender dinheiro. Você entra no mercado que a barreira de entrada é baixíssima. Você faz uma provinha amanhã, no outro dia você se cadastra na promotora, você tá vendendo, mas você sabe vender? Não. Por isso que a gente tem os nossos cursos, nossos treinamentos para ajudar a ensinar as pessoas a vender de verdade. Ensinar produto, técnicas de vendas. Mas hoje, a gente, por mais que tem mais de 12 mil alunos, eu não sei qual que é o percentual da fatia do mercado que a gente já conseguiu chegar. E outra, eu tenho o curso. O cara que quer trabalhar sério, ele vai lá, compra a nossa mentoria, o nosso treinamento, ele aprende. E o cara que não quer trabalhar sério? Ele vai de uma promotora para outra, ele fica devendo aqui, daqui ele vai para lá. E aí ele perde aqui o cadastro dele, ele se cadastra em outro lugar, ele procura um correspondente para começar a passar a produção. E aquele correspondente, às vezes, de forma leiga, você não tem noção, assim, as coisas que acontecem. Talvez você deva saber pelo tempo de mercado, mas hoje a gente tem parceiros que recebem ligações, assim, de pessoas. Olha, eu gostaria de passar a produção por você. Mas... não, é que a menina que trabalhava comigo, ela digitava, ela saiu, eu não tenho certificado. É sempre a mesma desculpa, eu né, vendo Gabriel? 150, 200 mil por mês, aí você me paga uma comissãozinha. E aí, o correspondente leigo, às vezes com a melhor das intenções, cara, eu vou ganhar em cima de uma produção da pessoa, vai lá e começa a pegar uma produção de um estelionatário desse. Dá 1, 2, 3 meses. Com um número, com a possibilidade de ganho. Então, assim, eu venho levantando essa bandeira desde a reportagem do Fantástico e desde algumas situações que aconteceram com parceiros nossos. Não pegue produção de pessoas que você não conhece. Se você pegar produção, faça auditoria. Tome muito cuidado para você não correr o risco de perder o seu código, o seu CNPJ, você ter várias dores de cabeça, dor de barriga e dor em tudo que é canto aí e ter prejuízos altíssimos. Às vezes, a ambição de ganhar um pouco em cima de uma produção que vem assim de mão beijada, ela vai sair, o tiro vai sair pela culatra e você vai perder aí todo um histórico, uma carreira aí de alguns anos no consignado. Então, tome cuidado com relação a isso, a gente precisa dificultar a vida desses bandidos. Tenho certeza sobre isso, né, Gabriel? E bora falar então um pouquinho mais sobre o evento. Em breve aqui, mês de maio, galerinha. 360, evento top. Tem uns nomes de peso nesse evento, né, Gabriel? Que eu acho que vai agregar muito mais o conhecimento. Dá um spoilerzinho aqui, vai? De primeira mão aqui, vai. Olha, você fala, meu olho chega a brilhar, porque faltam 45 dias. Hoje faltam 45 dias para o nosso evento. É o maior evento de capacitação focado 100% no correspondente bancário. Não é um evento aberto de empreendedorismo, de tecnologia. É um evento para correspondente bancário. Vai ter empreendedorismo? Vai. Vai ter motivação? Vai. Vai ter técnica de venda? Vai. Vai ter gestão? Vai ter estratégia? Vai ter tudo isso. E por isso, inclusive, que o nome do evento é Workshop Corban 360. Porque a gente trabalha o 360 graus daquilo que é a necessidade do correspondente que vai ajudar ele a alavancar os resultados. Gestão, estratégia,
tecnologia, capacitação de pessoas, marketing digital, diversificação de produtos, são alguns dos 5 principais pilares aí que a gente vai trabalhar no evento. Bacana. E dia 28 de maio, aqui em São Paulo, expectativa aí de mais de 1.000 pessoas e a gente tá com uma Uau. adesão muito alta de ingresso. Então sugiro que se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre no link da nossa bio. Primeiro lote já foi embora, Já né? já foi. Tem ingressos que já estão no 4º lote, pra você ter uma ideia. Olha aí. Corre garantir o seu ingresso. Aqui no perfil do Fala Corban, a gente tá com um cupom de desconto especial aí pra vocês. Corre garantir o seu ingresso pra você não ficar de fora, perder a oportunidade ou daqui a pouco ter que pagar mais caro, porque conforme vai saindo os ingressos, os lotes vão virando. Uma primícia nossa. Primeira coisa, todas as pessoas que vão pro palco do evento são pessoas que vivem no mercado de crédito consignado. É muito importante. Então ele não é um evento, Gabriel, eu quero ver o fulano de tal, mega ultra famoso e tal. Cara, tem um monte de evento aí pra você ir assistir esses caras. Eu trouxe pro palco pessoas que talvez alguns aqui nem conheçam. Então eu vou dar um exemplo da palestrante que a gente divulgou ontem, que é inclusive aqui da Zona Leste de São Paulo, a Emily, que é especialista em portabilidade, tem a sua empresa aí há 6 anos e hoje batendo uma média de vendas por mês de mais de 80 milhões de portabilidade pago. Uau! E vai estar no palco do evento falando de vendas, falando de estratégia. É uma presença ilustre que a gente vai ter no evento e uma das mais de 20 palestrantes que nós vamos ter no evento. Então a gente vai ter 12 horas de evento, né, 12 Gabriel? horas de evento, se prepara. Vai ter muitas surpresas aí. Tem coisa que a gente não vai divulgar antes do evento, então vai ter muita coisa top. O que eu posso prometer pra você que tá nos acompanhando aqui e que vai estar lá no evento é que você vai se surpreender com tudo que você vai aprender lá e que você vai poder adquirir de conhecimento, conteúdo, dicas, enfim. A galera do Fala Corban vai estar lá cobrindo o Com evento. certeza, estarei lá cobrindo esses nomes de peso aí junto com toda a nossa equipe aqui do Fala Corban. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser mais que incrível. Vai ser muito necessário. Marketing digital, a gente tem aí especialistas hoje que investem por mês, fazem gestão de tráfego de mais de 2 milhões por mês, que vão estar palestrando no evento. O que é gestão de tráfego de mais de 2 milhões? Não é 2 milhões de produção, não. É 2 milhões de reais investido todos os meses em tráfego pago para venda de FGTS, venda de abertura de conta, e vão estar palestrando no evento. A gente vai ter o Pedro lá, o Pedro Ross, a gente vai ter o Anderson Salles, da Salles Digital, o João da Torum. Olha, eu até tenho receio de faltar com algum nome dos palestrantes já confirmados, que é uma galera de peso mesmo. Thaís Pimenta, especialista em diversificação de produtos e SIAP. Lívia Alvim, especialista na venda de governos e prefeituras. Felipe Martins, especialista em crédito pessoal. Hoje um dos caras que mais vende crédito pessoal no Brasil. Gabriel, mas não sei quem é Felipe Martins. Lá você vai conhecer um cara que vende mais de 5 milhões de Crefaz todos os meses. É crédito na conta de energia. Mas o governo mexeu na taxa do crédito da conta de energia? Não mexeu. Diminuiu a margem? Não. O Felipe tá dando risada, tá vendendo pra caramba. Então, essa galera vai pro palco trazendo estratégia, trazendo inovação, trazendo oportunidade. Então, vai ser um evento fantástico, extraordinário. A gente já tem o Márcio Alaor confirmado, aí também que é um fera do nosso mercado. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui no nosso podcast aqui. Márcio é um fofo, né? Um querido aí, um mentor. Eu acho que é uma das maiores inspirações aí para todo correspondente bancário, né? Com certeza. Yasmin também vai estar aqui. Yasmin vai estar lá com a gente, do Gigantes Consignado. Vai estar também. Olha, deixa eu ver. Eu tô aqui no site do evento. Como você disse, falar nomes e esquecer, mas já... Olha, o Roger Chagas, do Grupo Digital, eu vou falar só dos que a gente já confirmou. Tem alguns que eu não posso falar ainda, porque a gente tá confirmando aí aos poucos e a régua tá subindo cada vez mais. O Roger, ele é especialista na venda de entrantes. Um dos caras que mais vende entrantes hoje no Brasil e trabalhando com um time de estagiários. Eu tive a oportunidade já de treinar o time dele, a equipe dele, é uma equipe fantástica. E vai estar no palco falando um pouco sobre entrantes, falando de algumas técnicas, algumas estratégias. É uma presença ilustre. Roger vende mais de 9 milhões por mês de entrantes. Leandro Santos. O último que eu vou falar aqui, que eu posso falar, tem alguns que não foram confirmados. Bora comprar um ingresso, mas dá o último nome aqui pra gente. Ó, o Leandro, ele tem uma história muito legal. O Leandro foi o cara que mais abriu contas digitais dos bancos no Brasil. O Leandro, na época da abertura de conta do PAN, ele tem um número que foi um recorde. Em um dia, a empresa dele abriu mais de 10 mil contas em apenas um único dia. Nossa. É um cara totalmente fora da curva. É um cara
tá num nível de negócio muito top e vai falar um pouco sobre diversificação de produtos, vai falar um pouquinho sobre estratégia daquilo que ele faz na operação dele. E eu tô falando aqui de pessoas, e todos que vão pro palco, a nossa premissa é essa, né? São pessoas que vivem no consignado, Sim. tem não só história, mas conteúdo para levar, que tem resultados extraordinários. Essa foi uma primícia para a gente escolher e convidar os palestrantes. E são pessoas que elas são referências nas áreas que elas atuam. Então eu trago o cara mais fera em crédito pessoal no Brasil, eu trago o cara mais fera em abertura de conta no Brasil, eu trago os caras mais feras em marketing digital para venda de crédito do Brasil. Então vai ser um evento de milhões aí, vai ser um evento fantástico. Eu tenho certeza que a galera que estiver lá vai sair com muita estratégia, muita técnica para no mercado desafiador de 2023 ter aí o que é necessário para continuar crescendo, performando, se reinventando. É isso, Gabriel. Então aqui pra gente começar a finalizar, top 5 aí de dicas que você já deu várias agora no início da nossa gravação do podcast, ao vivo também. Mas como você já deixou agora para 2023, mas pro carinha que tá ali todos os dias fazendo o negócio acontecer, o empresário, pro vendedor, pro supervisor. Boa. Manda aqui top 5 de dicas aqui pra gente. Quais são os pilares, Gabriel? Dica 1, 2023 é o ano da escala. A comissão, a tendência não é subir o comissionamento. A gente tá com uma Selic alta, o custo do dinheiro dos bancos tá caro. Embora o banco tenha um spread aí, eu acho que nos próximos dias vai subir um pouquinho, mas a gente nunca mais volta para aquele 2011, 2012 que a gente tava falando aqui. Tempo que não volta mais. 4 vezes maior as comissões que hoje. Demais. E a tendência, eu como empresário tenho que falar para você que tá aqui, antes que você fique esperando, né, vir aquela comissão que não vai voltar mais. A tendência é, de fato, cada vez mais as comissões espremerem, enxugarem. Gabriel, com isso, dica 1, escala. O mercado de consignado 2023 e pós-2023 é um mercado de escala. Vejo operações enxutas, com muita tecnologia, muita estratégia escalando, ou operações que são maiores, muitos aí migrando para um modelo estagiário, um modelo PJ, por exemplo, para não ter um custo tão alto, mas sempre construindo escala. Deixo aí como dica 1 para a galera. Dica 2, uma atrás da outra, já pode mandar? Pode mandar aqui, é top 5, bora lá. Top 5, estratégia. O mercado de consignado não tem mais espaço para amadores. Estratégia. Independente do produto que você for focar, Gabriel, vou vender FGTS, tem que ter estratégia. Só clicar no botão lá de impulsionar, mas na rede social não vai funcionar mais. Parceria com comércio, por exemplo, para você ter indicação, parceria com influenciadores, cada vez mais o tráfego pago segmentado, trazer leads de fora e importar para dentro das campanhas de tráfego. Os especialistas em marketing digital vão dar uma aula lá no evento ensinando algumas estratégias, mas aqui, dica 1, escala, dica 2 é estratégia. Independente do produto que você for focar, se for vender, não é mais aquela coisa que a gente fazia antigamente. O Corban, ele tinha lá uma pastinha e ele ficava girando aquela carteira dele de clientes 2, 3 vezes no ano com aquela pastinha. Não existe mais isso. Já você foi. ficar girando a tua carteira, você vai sugando suco, daqui a pouco só sai o bagaço. Estratégia, eu coloco como dica 2 aí para o correspondente bancário que quer continuar crescendo, quer continuar prosperando aí no mercado de consignado. Dica 3 aí pra galera. Capacitação, galera. Não tem como você conseguir importante. escalar e ter estratégia sem procurar se desenvolver, capacitar, se preparar. Hoje, muito daquilo que a gente traz, a gente tem boas ideias, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu invisto em treinamento e capacitação. Por mais que hoje eu sou um dos treinadores que mais treina Corbans no Brasil de forma presencial e online, eu não deixo nunca de me capacitar. Esse final de semana eu tô aqui em São Paulo, vou dar uma palestra, mas venho aqui para participar de 3 dias de imersão, que eu dou uma palestra e fico 3 dias aqui, ó, aprendendo, anotando, levo pra operação, testo. Semana que vem eu tô aqui em São Paulo de novo para participar de um treinamento. Então, assim, capacitação é algo que eu coloco como uma grande dica e algo assim, não abra mão disso. Essa história de você achar que você vai conseguir ter grandes resultados sem preparar seu time, sem capacitar e sem se capacitar como empresário, como gestor, isso é coisa do passado. O mercado de crédito consignado, a tendência dele cada vez mais, essa barreira de entrada ir aumentando, e quem já tá dentro vai precisar inovar, vai precisar se reinventar. Dica 4 pra galera aí. Diversificação de produtos. Eu acho que o que aconteceu aí agora no mês de março nos mostrou quão importante é. Eu acho que hoje diversificar produtos não é mais uma opção, é uma obrigação.
Claro que a gente dá pra fazer uma live só falando sobre diversificação de produtos, porque não é pegar o que todo mundo fala e tentar vender de tudo um pouco. Eu acho que esse é um dos grandes erros quando a galera Putz, eu tenta falo a diversificar. mesma coisa. É escolher um, no máximo 2 produtos, estudar, Tiro pra tudo quanto é lado, não coloca um funciona. colaborador pra vender aquele produto, estudar, se aprofundar. Não tá dando certo, mas o que não tá dando certo? É a base? É a tecnologia? É a argumentação, a técnica de venda? O que não tá dando certo? Porque é muito comum, eu vejo o Corbão falar assim, não tá dando certo, eu não tô conseguindo ter resultado. E a minha primeira pergunta, alguns falariam assim, não, mas é que você tem que mudar de produto. Esse produto aí não vai dar certo mesmo. Não, a minha primeira pergunta tá, como que você tá fazendo? Que estratégia você tá usando? Qual é o erro? Qual que é a falha? Aí eu falei assim, não, Gabriel, meu custo do lead tá caro. Eu tô investindo aqui em tráfego pago, mas o custo tá muito caro. Com esse custo a conta não fecha. Opa, legal, agora a gente já começou a entender o que não tá dando certo. Tá, com esse mesmo lead, será que a gente consegue, com a indicação, ele trazer mais 2, 3 clientes, oferecendo talvez até um Pix pra ele que saia mais barato do que o custo do lead que você tem? Pô, Gabriel, não tinha parado pra pensar nisso. Aí, então, quando a gente acha qual é o problema, fica mais fácil você pensar em estratégias. Agora, quando você fala assim, não tá dando certo, eu não tô tendo resultado, mas você não acha o problema, é um Fica tiro no difícil. escuro, é um tiro no escuro. Fala, mas o que não dá certo? Eu já tentei e não consegui, mas tá, o que você não conseguiu? Ah, eu não consegui isso. Eu digo assim, pra mim, todos os produtos, eles dão dinheiro. Eu acho que todos os produtos hoje são Claro, rentáveis. senão não existe no mercado, né? Senão não existiam no mercado. Só que, obviamente, tem produto que você tem que... Vai demorar muito mais tempo pra você amadurecer. Resiliência, o ticket de contrato é menor, enfim. Então, você tem que... Destrinchar todo o processo de venda. Tudo você vai ter desafio. Você tem que escolher qual desafio que você tá disposto a pagar o preço. Essa é a verdade. Se você quiser só facilidade, 2023 não tem mais lugar pra você. Então, todo produto, tudo hoje nesse mercado, ele vai ter desafio. Você tem que escolher qual desafio você está disposto a pagar o preço, a desenvolver sua equipe, a se capacitar e ir para cima. Então, deixa a dica 4 aqui, diversificação de produtos, né? Não tem como você ser refém. Puxa uma PA, depois 2, aprende, aí você vai escalando, para daqui a pouco você ter 2, 3 frentes ali na sua empresa, e aí você não sofrer tanto com as mudanças de mercado que elas vêm, muitas delas a gente não controla, é pego muitas vezes de forma despercebida. E a dica 5, Workshop Corban 360, Uau! garante o teu ingresso o quanto antes, leva toda a sua equipe, é um evento para você levar a sua equipe, deixo aí como a dica 5 nesse mês de abril aí, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre nossas redes sociais da Fala Corban e corre garantir a sua vaga aí. Com essas 5 dicas, pode ter certeza que você vai não só sobreviver no mercado, porque eu digo que tem gente que tá sobrevivendo, não tá vivendo. Não está vivendo. Existe uma grande diferença em viver e sobreviver. Eu deixo bem claro isso aqui, Gabriel. Tem que viver de fato do mercado de consignado, ganhar dinheiro, prosperar, trabalhando de forma correta, de forma honesta, com bastante foco, disciplina, resiliência, dá para chegar lá e Com construir toda certeza. história. Quiçá, né? Todas essas pessoas que eu falei aqui, esses palestrantes, um determinado momento, como eu, talvez eu nunca imaginei estar aqui gravando um podcast com você, um podcast hoje cada vez mais tem se tornado referência. Os empresários que vão estar lá no palco palestrando, a maioria deles nunca imaginou ser um palestrante, um treinador, ou poder ensinar para outras pessoas aquilo que ele fez. Quiçá no Workshop Corban 360 2024, aqui em São Paulo, você está no palco palestrando pra gente, compartilhando um pouco daquilo que você desenvolveu nesse ano aí. Isso. Fica o convite. Eu agradeço, um imenso prazer, né? O prazer aqui da galera aqui do Fala Corban, ter você aqui com a gente. E já vou adiantando aqui que todos esses caras feras que vai estar lá, eu vou aqui fazer todo o meu network, eu quero toda a galera aqui sentada aqui. Boa. Quem sabe um dia fazer uma mesa gigantesca aqui, só fera, para trazer a informação na ponta, trazer esse top 5 que o Gabriel deixou bem claro aqui. É muito importante. E brigarmos para continuar o nosso negócio que já vem de décadas, fazendo não só a economia do nosso país, mas trazendo o ganha-pão para a mesa de cada familiar, de cada pessoa. Eu, por exemplo, gente, é o que eu sei fazer na minha vida. É claro que a gente sempre tem que se inovar, mas é gratificante você atuar com o que você ama. É verdade. Então, eu acho que não perca a oportunidade. Não vou ficar falando muito, estendendo aqui o tempo. Gente, eu confesso, eu sequestrei o Gabriel aqui para fazer nos 45 do segundo tempo. Deu certo, porque eu sou persistente, chata às vezes. Valeu? Mas, como que valeu? Mais que a pena, né? E, Gabriel, só gratidão por você ter dado essa aula aqui para todos os seus telespectadores do seu canal, da sua página do Fala Corban. E para quem não conhece, Gabriel,
Deixa aí nossas redes Deixa aqui as redes sociais. sociais pra galerinha te acompanhar, pra quem tá entrando aqui. Top, top demais. Eu que agradeço o convite. Não sei se temos perguntas aí também, se dá pra gente responder alguma pergunta aí. Isso Tamo que eu com falar horário, pelo seu aí, ficou aí alguma pergunta tamo com em horário aberto? queimado já aqui. Qual o melhor banco para fazer Ele portabilidade? deixou Deixei a os resposta cinco, aqui, deixou. os 5 principais aí, 5, Foi. 6 que você pode estar operando. Vai depender muito da taxa, da situação do cliente, o banco que você vai portar. Tem banco que não porta um, outro não porta outro, não porta com tantas pagas. Verdade. Tem esses critérios aí. E a gente vai começar a compartilhar um pouco mais de conteúdo de porte aí também, que eu vejo que sempre que a gente fala de porte é um assunto que a galera tem muita dúvida. Faz muito tempo que o Corban não foca em porte, a maioria, assim, o mercado como um todo. E digo que a gente já fazia algum tempo que estava muito focado no crédito novo, até pela rentabilidade. Enfim, pela oportunidade, mas hoje a Porte se tornou um produto muito interessante. Fora o governo, por exemplo, hoje que a gente vende bastante lá na nossa operação. Abertura de conta também em Santander, a gente está vendendo um volume legal, que é um outro produto bem diferenciado. Então, deixei esses produtos. Quero agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Parabéns pela estrutura. Parabéns pelo podcast que está crescendo cada vez mais. Se tornando uma referência. Lá, é isso aí, com certeza. Na referência dos grandes nomes aí de podcast. Vamos chegar lá. Top, vamos sim, vamos sim. Então, posso voltar aqui quantas vezes me convidarem aí. Já tô me sentindo em casa aqui. Agradecer toda a audiência que está acompanhando. Para quem não nos segue ainda, não nos acompanha, no Instagram, @gabriel.ramalhos, no plural, com S no final, @gabriel.ramalhos. E no YouTube, o nosso canal é o canal da Gerando Resultados, que é o canal ali onde a gente traz conteúdos mais aprofundados, tem bastante aula gratuita. Eu brinco lá, meu amigo, que você maratonar o nosso YouTube aí, tem conteúdo melhor que muito treinamento pago aí que eu já vi no mercado, não tem desculpa, né, Gabriel? Não tem desculpa, tem muito conteúdo legal. E convido a galera que não nos segue ainda para nos acompanhar, se inscrever no canal. E também quem desejar se tornar nosso aluno, ir para o outro nível de jogo, ter acesso aos os segredos mais profundos que estão lá nas profundezas daquilo que a gente faz dentro do nosso negócio. A gente tem uma série de treinamentos, inclusive um treinamento que a gente está fomentando esse ano no mercado. A gente vai lançar uma grande novidade no palco do Workshop Corban 360. Vou deixar um spoiler aqui pra galera. É um treinamento que não existe hoje no mercado, pelo menos eu não conheço. A gente foi pioneiro em criar, que é um treinamento de uma visita dentro do nosso call center, onde a pegada não é só a visita. O empresário que vai para dentro, o gestor que vai para dentro da nossa operação, ele fica 3 dias imerso, aprendendo de cabo a rabo aquilo que a gente faz no nosso negócio. Desde a contratação do colaborador, a criação das metas dele e os ganhos, o onboarding que a gente chama, que é a apresentação, o treinamento inicial para o colaborador. Ele vai para PA, as tecnologias rodando, a coisa acontecendo, até o operacional, tal, até eu pagar a comissão pro colaborador lá na ponta. Então, ele tem 3 dias de um MBA dentro do nosso negócio e ele volta para implantar dentro da operação dele. Nós começamos esse projeto ano passado em Porto Alegre, já fizemos 4 turmas, foram 4 turmas fantásticas, com cerca de 25, 30 empresários dentro do nosso call center. E eu digo que a gente pode bater no peito e falar que hoje nossa operação não tem esqueminha. A gente leva a galera lá e a galera senta do lado dos nossos vendedores para ver a galera fazendo a coisa acontecer. É muita raça, muita estratégia e muita técnica. E a gente vai no Workshop Corban 360 abrir a agenda aí agora para esse ano de pessoas que querem ir conhecer o nosso call center. E não é só conhecer o call center, são 3 dias de imersão de treinamento comigo, os meus sócios, meus gestores, meus vendedores. Você senta do lado da PA dos nossos vendedores, vê a galera ligando, vê a tecnologia rodando. Assim, você volta para sua empresa com outra cabeça, você volta para sua empresa com outra visão e você volta com tudo de forma prática, porque você ganha todo o material, o conteúdo que a gente usa lá dentro para você implantar dentro do seu negócio. Então deixa essa dica para a galera aí. Bacana. Aqui, lembrancinha. Olha só. Fala Corban. Legal. Espero Obrigado, que você viu? goste. Obrigado mesmo. Tem aí obrigado. Uns negócios bacana para você sempre lembrar da gente. Top. Gabriel, gratidão. Tamo junto, tamo Obrigada. junto. Gratidão. E espero você, quantas vezes você quiser, a cadeira é sua. Quando você falar, Paloma, vou lançar algo novo, cara, bora passar Tamo aqui junto. que a galera do Fala Corban vai pra cima aí pra Tamo junto. acompanhar você. Obrigado, gratidão. Forte abraço pra galera das redes sociais aí também que nos acompanhou Isso. hoje ao vivo aí. Com certeza. E vamos pra cima que foguete não tem ré. Dia 28 de maio, Workshop Corban 300, vamos estar junto lá, quebrar tudo. Valeu, isso. galera. Gratidão. Até a próxima, Corban. Tchau.